Bom, o que é uma previdência privada? É simples, tá? É uma forma de você complementar a sua renda no futuro, tá bom? E que não está atrelada ao governo federal, como o INSS, por exemplo, tá? Então, hoje existem diversas seguradoras que te fornecem previdências ou fundos de previdências diferentes, tá? E eu vou listar aqui alguns dos 5 benefícios de se ter uma previdência privada, tá bom? O primeiro é que ela não tem come-cotas. O que seria o come-cotas? Quando você investe em um fundo normal, todo final de maio, último dia útil de maio e último dia útil de novembro, o governo ele come cotas, tá? Ele antecipa 15% do seu imposto, tá bom? Do lucro sobre aquele produto que você está investindo. Na previdência privada, isso não ocorre. Então, quando você compara um fundo normal com um fundo de previdência, passando 2, 3 anos, você já consegue ver a diferença de não ter esse come-cotas. Então, para você conseguir complementar uma renda lá na frente, né, no final do dia, para isso que a previdência serve, faz muito sentido se ter uma previdência privada. 2, o formato de imposto de renda de uma previdência. Dentre todo o mercado financeiro, o menor ou a menor alíquota de imposto que você pode chegar seriam 10%. E você só consegue chegar em 10% através de um fundo de previdência regressivo, tá bom? Então é uma forma de você conseguir otimizar, né, o seu capital e pagar a menor alíquota de imposto possível. Um ponto muito importante de se falar de uma previdência é que ela não entra em inventário. Ou seja, quando a gente faz o planejamento sucessório, que é passar parte do que essa pessoa, né, conquistou em vida para a família, a previdência ela é um bom instrumento para fazer tudo isso, tá bom? Por quê? Uma vez que essa pessoa venha a faltar, o recurso que está dentro da previdência ele vai direto aos beneficiários e muita gente acaba usando isso como uma forma de você pagar o inventário por sua vez e não ficar com os ativos, né, que esse espólio conquistou durante sua vida travado por algum tempo, até conseguir recurso para ir pagar o inventário. Um outro ponto é o controle financeiro, tá? A gente sabe, Brasil, infelizmente, a gente não tem uma cultura de investimento, uma cultura de olhar o nosso orçamento doméstico, entender para onde a gente está destinando o dinheiro. E na Previdência, você consegue colocar um débito automático dentro do seu banco e você acaba não é que não percebe, né? Mas esse dinheiro ele sai direto e vai para Previdência. Então, te força a investir, tá bom? Eu ainda falo que é infelizmente assim no Brasil, porque as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de educação financeira, ainda que isso não é imposto nas escolas, eu acho que deveria ser uma matéria de base curricular escolar, mas o Banco Central ele está conversando um pouco mais hoje com as entidades, principalmente com o MEC, para ver se institui isso dentro da base curricular escolar, e eu acho isso um grande passo para a gente mudar a nossa cultura em relação a dinheiro, tá? Por fim, nós temos também a portabilidade. Então, dentro de um plano de previdência, você consegue portabilizá-lo para diversas instituições sem ter ou sem pagar imposto. Mas eu acho que aqui vale um adendo. Há algumas seguradoras que te taxam caso você faça uma portabilidade. Isso chama de taxa de saída. Então é bom você ficar atento às taxas que incidem dentro desse plano de previdência, tá? É sempre bom você olhar a taxa de carregamento. O que é a taxa de carregamento? Quando você faz um aporte dentro da sua previdência, vamos supor que você está aportando R$100. Se ela tem uma taxa de carregamento de 3%, por exemplo, ao invés de entrar R$100 dentro do seu plano de previdência, eles descontam esses 3% e só entra 97. Sempre questione a respeito de taxa de carregamento, taxa de entrada e taxa de saída, tá bom?